Eu nunca pensei que ia haver uma coisa dessas dentro da congrega. Não que a gente não ouça falar, mas é diferente quando acontece bem na sua frente, com gente que você conhece, que senta do seu lado nos cultos, que toma café na sua casa. Foi no domingo passado, depois do culto da tarde. Eu tava lá, ajudando a guardar os bancos, quando ouvi os gritos vindo da saleta dos cooperadores. Primeiro achei que era briga de casal, porque o irmão João e a irmã Maria já tinham tido uns atritos feios antes. Mas aí ouvi a voz do pastor Cláudio bem alta, daquele jeito que ele fica quando tá nervoso. Asterisco, você não tem respeito, irmão. Isso aqui é casa de Deus. Asterisco, aí veio o barulho de algo batendo, um socão seco, como quando você dá um murro numa parede de madeira. Os irmãos que estavam por perto pararam no mesmo instante, olhando uns pros outros sem entender. Eu corri pra lá sem pensar. A porta da saleta estava entreaberta e quando eu empurrei, vi o pastor Cláudio encostado na parede, segurando o queixo com uma expressão que eu nunca tinha visto nele. O irmão Márcio, um dos cooperadores mais antigos, estava de pé no meio da sala, respirando forte, a camisa toda suada nas axilas. A mão direita dele estava vermelha, como se tivesse batido com tudo. Na mesa tinham uns papéis espalhados, uns envelopes abertos e umas notas de dinheiro jogadas no chão. Irmão Márcio, o que foi isso? Perguntei, sem saber direito o que fazer. Ele nem olhou para mim. Só balançou a cabeça, ainda ofegante, e falou pro pastor. Cansei, pastor. Cansei de ver o senhor fazendo isso. O dinheiro é da obra, não é seu. O pastor Cláudio baixou a mão devagar, e eu vi que o queixo dele estava inchando. Ele não gritou de volta, não. Só falou bem baixo, como se tivesse vergonha. Você não entende, Márcio. As coisas não são como você pensa. Então explica, o Márcio respondeu mais calma agora, mas com a voz trêmula. Explica por que o senhor tira dinheiro dos dízimos para pagar as contas da sua filha na faculdade particular. Explica por que o irmão Silva, que mal tem o que comer, doou o último salário dele para a obra e o senhor gastou com remédio da sua mãe. Não tô dizendo que é errado ajudar a família, pastor, mas e os outros? E a honestidade? Eu fiquei parado ali, sem saber se devia sair ou ficar. O pastor Cláudio suspirou fundo, passou a mão nos cabelos grisalhos e sentou numa cadeira. Ele parecia pequeno demais para aquela situação, como se de repente tivesse envelhecido 10 anos. Você acha que é fácil, Márcio? Ele perguntou. Acha que eu não vejo as pessoas passando fome? Que eu não sei quando uma irmã chora porque não tem leite para dar pro filho? Mas e quando é a minha própria filha, hein? Quando é a minha mãe que me criou sozinha, que não tem mais ninguém? Eu também sou homem. Também tenho medo. Também erro. O Márcio abaixou a cabeça. Ele pegou uma cadeira e sentou também, do outro lado da mesa. Os dois ficaram em silêncio por um tempo, só se ouvia o barulho do ventilador de parede girando devagar. Eu não devia ter batido, o Márcio falou finalmente. Peço perdão por isso. Mas não vou pedir perdão por ter falado. Alguém precisava falar. O pastor Cláudio assentiu, ainda segurando o queixo. Eu sei. E você tem razão. Mas agora, o que a gente faz? Eu não aguentava mais ficar ali, ouvindo aquilo. Saí sem dizer nada, fechei a porta devagar e fui pro pátio. O sol já estava baixando, e os últimos irmãos estavam saindo, conversando baixinho, rindo de alguma coisa. Ninguém sabia de nada. Ou talvez soubessem e fingissem que não. Fiquei sentado num banco de concreto, perto do pé de manga, pensando em como as coisas podem ser diferentes do que a gente imagina. O pastor Cláudio sempre foi um homem sério, de palavra firme, daqueles que a gente respeita sem questionar. E o Márcio então, um dos mais dedicados que chegava cedo para limpar a igreja, que visitava os doentes, que nunca reclamava de nada. Como é que duas pessoas assim chegam a esse ponto? A irmã Rosa passou por mim, carregando uma bandeja de café vazio. Tá tudo bem, irmão? Ela perguntou, com aquele sorriso dela que sempre parece verdadeiro. Tudo, respondi, forçando um sorriso de volta. Ela não insistiu, só deu um tapinha no meu ombro e foi embora. Eu fiquei olhando para os meus sapatos, sujos de poeira do terreiro. De repente me lembrei da vez que o pastor Cláudio orou por mim quando minha mãe ficou doente. Ele ficou horas no hospital, segurando minha mão enquanto eu chorava como um menino, sem vergonha nenhuma. Na época achei que era força dele, que era fé. Hoje não sei mais. Talvez fosse só um homem cansado, igual a qualquer outro, fazendo o que achava que tinha que fazer. O sol já estava alto quando saí do salão, e fui até o fundo do terreiro, onde a sombra dos coqueiros ainda dava um alívio. O cheiro de terra quente subia com o vento, misturado com o do mato queimado lá longe. Sentei num banco de madeira daquele jeito torto que só banco de igreja tem, e tirei o chapéu para enxugar a testa.
O suor escorria pelo pescoço, colando a camisa nas costas. Foi ali que vi o pastor Cláudio vindo na minha direção, devagar, como se estivesse carregando algo pesado. Ele parou a uns 2 passos, olhando pro chão antes de levantar os olhos para mim. Não tinha mais aquele brilho que eu lembrava, nem a voz firme dos sermões. Parecia menor, como se tivesse murchado de repente. Precisa conversar, João? Ele perguntou, e a pergunta soou mais como um pedido. Balancei a cabeça, sem saber bem o que dizer. Ele se sentou ao meu lado, com um suspiro que saiu fundo demais para ser só cansaço. Ficamos um tempo em silêncio, ouvindo os grilos que já começavam a cantar mesmo com o sol a pino. Era daquele jeito que a gente fazia antigamente, quando não precisava encher os vazios com palavras. Eu não sei mais o que é certo, falei finalmente. Não consigo entender como Márcio e a Dona Maria brigaram daquele jeito. Como é que 2 pessoas que passaram a vida ajudando os outros chegam a se odiar assim? O pastor Cláudio coçou a barba, que estava mais branca do que eu lembrava. Os dedos dele tremiam um pouco, coisa que nunca tinha reparado antes. A gente acha que conhece as pessoas, ele disse baixo. Acha que sabe o que elas são capazes. Mas ninguém é só uma coisa, João. Nem eu, nem você, nem eles. Mas e a igreja? Perguntei, sentindo a voz embargar. E tudo que a gente prega? O perdão, a paciência, o amor ao próximo? Isso não vale mais nada? Ele não respondeu logo. Quando falou foi com uma tristeza que me deu medo. Vale. Mas a gente é fraco, filho. Às vezes a gente esquece que também é só gente. Ficamos outro silêncio. Desta vez foi ele que quebrou. Você lembra quando a sua mãe ficou doente? Eu orei com você, não foi? Assenti. Naquela noite, quando saí do hospital, eu chorei no carro. Não por causa da sua mãe, não por causa de você. Chorei porque não tinha mais fé que pudesse dar. Só tinha palavras, e elas não eram suficientes. Nunca tinha ouvido ele falar assim. Era como se estivesse tirando uma máscara que eu nem sabia que existia. Então por que a gente continua? Perguntei, mais para mim do que para ele. Porque às vezes é melhor ter um lugar para cair do que não ter lugar nenhum. Ele respondeu, e se levantou, passando a mão no joelho como se doesse. E porque no fim, a gente precisa mais uns dos outros do que da certeza de que tá tudo certo. Ele começou a se afastar, mas parou e olhou para trás. Reza por eles, João. E reza por mim também. Fiquei ali, ouvindo os passos deles se afastarem pela terra batida. O vento mexeu nas folhas dos coqueiros e por um segundo, pareceu que alguma coisa ia mudar. Mas nada mudou. Só eu, o banco torto, e a sombra que ia ficando mais longa a cada minuto. Quando me levantei, as pernas doíam como se tivesse carregado algo pesado por quilômetros. Entre no salão de novo, onde o cheiro de café queimado ainda estava no ar. Alguns irmãos conversavam em voz baixa perto da porta, outros arrumavam as cadeiras. Ninguém parecia ter notado nada. A irmã Rosa me viu e acenou, apontando para uma xícara que tinha deixado para mim em cima da mesa. Peguei, mais por educação do que por vontade. O café estava frio e amargo, igual a tudo naquele dia. O pastor Cláudio já foi embora? Ela perguntou enquanto enxugava as mãos no avental. Foi, respondi, e tomei um gole só para ter algo para fazer. Ela suspirou. Ele não tá bem. Tá todo mundo vendo, mas ninguém fala. E o que a gente poderia fazer? Ela me olhou com aqueles olhos que sempre pareciam saber mais do que diziam. Orar. E não julgar. Porque um dia a gente pode estar no lugar dele. Não respondi. Não tinha resposta. Só a certeza de que, pela primeira vez, eu estava entendendo o peso daquilo tudo. Não era só sobre fé. Era sobre gente. Gente cansada, gente magoada, gente que tentava e às vezes falhava. Saí da igreja quando o sol já estava baixo, esticando sombras compridas pelas ruas de terra. O vento trouxe o cheiro de poeira e mato queimado, daquele jeito que só tem no fim da tarde no interior. Caminhei sem pressa, as mãos nos bolsos, ouvindo o barulho dos meus próprios passos e o zumbido distante de um motor, provavelmente o ônibus da linha que passava uma vez por dia. Quando virei a esquina da praça, vi o pastor Cláudio sentado no banco debaixo da gameleira. Não estava com a Bíblia, nem com o terninho de sempre. Só de camisa social, desabotoada no pescoço, as mangas arregaçadas. Parecia menor assim, como se tivesse tirado não só a gravata, mas também alguma coisa que o sustinha. Pensei em passar reto, fingir que não tinha visto. Mas ele levantou a cabeça antes que eu pudesse decidir. Seus olhos estavam vermelhos, não do choro, pelo menos não só disso, mas daquela exaustão que marca a pele quando a gente passa noites em claro. João, ele disse, com a voz mais rouca que o normal. Senta aqui. Não era um pedido. E eu não tinha desculpa para recusar. Me aproximei devagar,
como se qualquer movimento brusco pudesse fazê-lo desmoronar. O banco rangeu quando me sentei, e por um tempo ficamos em silêncio, olhando para frente. A praça estava vazia, exceto por umas crianças brincando perto do coreto e um cachorro magro que fuçava o lixo. Você acha que Deus se cansa da gente? Ele perguntou de repente. A pergunta me pegou de jeito. Não era o tipo de coisa que um pastor perguntava. Não para mim, pelo menos. Não sei, respondi porque era verdade. Acho que a gente é que se cansa. Ele riu baixo, um som seco, sem alegria. Pois é, eu também achava isso. Ficou quieto de novo, passando os dedos pelo banco de madeira gaste pelo tempo. Depois, como se estivesse tomando uma decisão, tirou algo do bolso. Um papel amassado, dobrado tantas vezes que as bordas estavam brancas de tanto manuseio. Desdobrou com cuidado, alisou com a palma da mão e me entregou. Era uma foto. Daquelas de farmácia, 3x4, com as bordas serrilhadas. Uma mulher sorrindo, o cabelo preso, os olhos claros. Não a reconheci de imediato, mas tinha algo familiar naquele rosto. Minha filha, ele disse, antes que eu pudesse perguntar. Ou pelo menos era. Esperei. Não tinha mais o que dizer. Ela morreu ano passado. Acidente de carro. Voltava da faculdade. A voz dele não tremia. Era pior. Era plana, como se estivesse lendo um relatório. A gente enterrou, chorou, fez tudo o que tinha que fazer. Só que eu não consegui mais. Ele dobrou a foto de volta devagar, como se estivesse guardando algo que poderia quebrar. Não consegui mais pregar. Não consegui mais orar. Cada palavra que eu falava soava falsa. Como se eu estivesse vendendo uma coisa que não tinha mais. O cachorro latiu para algo no mato e as crianças gritaram, correndo. O sol agora estava quase sumindo atrás das casas, pintando tudo de laranja sujo. E aí? Perguntei, porque alguém tinha que dizer alguma coisa. Aí eu comecei a beber. Primeiro só para dormir, depois para acordar, depois para ficar em pé durante o culto. Ele riu de novo, dessa vez com um pouco de vergonha. Hoje de manhã, antes da pregação, tomei 3 doses no banheiro. Ninguém notou. Não perguntei por que ele estava me contando aquilo. Talvez porque eu fosse um dos poucos que não olhava para ele como se fosse um santo. Ou um monstro. E a sua mulher? Arrisquei. Ela sabe. Ela chora quando acha que eu não vejo. Ele esfregou o rosto com as mãos como se quisesse apagar algo. O pior é que eu não consigo parar. Não porque não queira. É como se uma parte de mim tivesse morrido junto com a Laura. E essa parte era que acreditava que as coisas podiam melhorar. Ficamos ali, com o peso daquelas palavras entre a gente. Eu não sabia o que dizer. Não tinha versículos decorados, não tinha conselhos. Só tinha o silêncio e a certeza de que às vezes, a dor da gente é tão grande que não cabe em nenhuma oração. Você não vai contar pra ninguém, vai? Ele pediu, sem olhar pra mim. Não, respondi. Mas você deveria. Ele balançou a cabeça, como se já tivesse esgotado todas as possibilidades. Não adianta. Já tentei. Já pedi ajuda. Já prometi. Já me arrependi. Sua voz falhou pela primeira vez. Não sei mais como fazer pra voltar a ser quem eu era. O ônibus buzinou longe, anunciando que estava indo embora. A noite começava a cair de verdade. O frio da estação veio de repente, como se alguém tivesse aberto uma porta gelada lá no fundo da rua. Ele se encolheu, cruzando os braços, e eu tirei a jaqueta sem pensar. Era fina, mas melhor que nada. Estendi para ele, e dessa vez ele aceitou, enfiando os braços sem discutir. O tecido ficou largo nos ombros dele, como se tivesse sido feito para outra pessoa. Obrigado, murmurou, olhando pro chão. Não respondi. Não havia o que agradecer. O ônibus já tinha sumido na curva, levando embora a última chance de a gente fingir que aquilo era só mais uma tarde perdida. A luz do poste piscou uma vez antes de acender de vez, jogando sombras compridas nos nossos pés. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar. Às vezes eu penso, começou mas parou. Engoliu em seco. Às vezes eu penso que se eu tivesse morrido naquele dia, tudo seria mais fácil. A frase doeu como um soco. Não pela ideia em si, eu já tinha ouvido coisas piores, mas pela forma como ele disse. Calmo. Como se estivesse falando do tempo. Não seria, falei, mais duro do que queria. Só ia sobrar para outras pessoas carregar. Ele riu sem graça, um som seco. Como se alguém fosse sentir falta. Eu sentiria. As palavras saíram antes que eu pudesse segurar. Ele virou a cabeça devagar, como se não tivesse certeza de que tinha ouvido direito. Seus olhos estavam vermelhos, mas secos. Não chorava há muito tempo. Dá para perceber isso em uma pessoa. Por quê? Perguntou. Não tinha uma resposta boa. Não era por causa de alguma grande amizade, não éramos próximos assim.
Talvez fosse só porque eu sabia como era ficar sozinho com aquele tipo de dor. Ou porque, no fundo, a gente sempre acha que pode salvar alguém, mesmo quando não pode. Porque às vezes a gente precisa de alguém que só fique quieto do lado, disse, finalmente. Ele olhou para frente de novo, para a rua vazia. Um cachorro latiu longe, e o vento trouxe o cheiro de terra molhada. Ia chover. E se eu não conseguir? Perguntou, tão baixo que quase não ouvi. Então a gente tenta de novo amanhã. Não era uma promessa. Não era nem um conselho. Era só a verdade, crua e sem enfeite. A gente continua, mesmo quando não sabe como. Ele assentiu devagar. Depois, com um suspiro, passou a mão no rosto, como se estivesse tentando apagar tudo aquilo. Vamos, falei, dando um passo para frente. Te levo para casa. Ele hesitou, mas acabou seguindo. Caminhamos em silêncio, um do lado do outro, sem pressa. A noite tinha caído de vez, e as luzes da cidade pisavam fraco no asfalto. Não sei se aquilo ia mudar alguma coisa. Não sei se ele ia conseguir. Mas pela primeira vez em muito tempo, não me senti sozinho naquela calçada. E pelo jeito que ele andava, um pouco menos curvado, talvez ele também não. O apartamento dele cheirava a café velho e poeira. Abriu a porta com a chave trancando, como se o mundo lá fora pudesse vazar para dentro se não tomasse cuidado. Acendeu uma luz amarela, aqueles bulbos baratos que deixam tudo com cara de sonho mal dormido. Quer alguma coisa? Perguntou, já tirando o casaco sem olhar para mim. Não respondi, mas fiquei parado ali perto da porta, sem jeito. O sofá estava coberto por um cobertor desfiado, e em cima da mesa, um copo com resto de cerveja e um cinzeiro transbordando. Ele se jogou no sofá, os braços cruzados, os olhos fixos no nada. Depois, como se lembrasse que eu ainda estava ali, apontou para a cadeira ao lado. Senta. Sentei. O silêncio voltou mais pesado agora, preenchido só pelo zumbido da geladeira. Ele respirou fundo, como se fosse dizer alguma coisa, mas só passou a mão no cabelo, bagunçando ainda mais os fios já desgrenhados. Obrigado, murmurou, tão baixo que quase não ouvi. Assenti. Não tinha mais o que dizer. E pela primeira vez, isso não me incomodou.